de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Parlamentares e entidades do Poder Judiciário e do Ministério Público buscam pressionar o Estado brasileiro a ratificar a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que trata do combate à violência e ao assédio nos ambientes de trabalho, que entrou em vigor em julho do ano passado. Nós vamos conversar sobre isso com a economista e técnica do DIEESE, Cristina Pereira Vieselli. Bom dia, Cristina, tudo bem? Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui conversando com vocês. O prazer é nosso, Cristina. Cristina, você está com um som, imagem de YouTube aberta, não? Tá dando um eco para nós? Peraí. Não. Temos um pequeno eco aqui da voz. Nós vamos tentar corrigir isso, Cristina. Daqui a pouco eu te chamo novamente, tá bom? Nós vamos retomar a nossa conversa com a economista e técnica do DIEESE, Cristina Pereira Vieselli. Cristina, o que é a Convenção 190 da OIT e por que ela é importante para a realidade dos trabalhadores brasileiros? Então, a Convenção 190 da OIT, ela foi criada em junho de 2019 e até agora tem 10 países que já ratificaram. E ela trata sobre violência e assédio no local de trabalho. Ela classifica o que é uma relação de violência, o que é uma relação de assédio e ela define prerrogativas de como de como os países podem fazer políticas para evitar essa violência, para punir, né, os casos de violência e também para mensurar e você controlar esses casos. Então, é uma convenção muito importante, porque atualmente no Brasil a gente não tem uma legislação que trata especificamente sobre violência e assédio no local de trabalho, e a Convenção 190 ela tem algo bastante específico também, que é a questão da violência de gênero e também do assédio no local de trabalho relacionado a gênero. A gente sabe que durante a pandemia houve um crescimento bastante importante de casos de assédio e de violência doméstica, e isso faz com que muitas mulheres elas não consigam ingressar no mercado de trabalho, elas tenham dificuldade, inclusive, de permanecer produzindo, e também a convenção ela trata sobre isso, de como que as empresas elas podem fazer medidas para que as mulheres que sofrem assédio e violência doméstica elas sejam protegidas também. Então, ela é uma convenção bastante inovadora. Aqui na América Latina, a gente tem a Argentina e o Uruguai que já ratificaram, diversos países do mundo também já ratificaram, estão em processo, em vias de ratificação. E é muito importante no momento de crise no mercado de trabalho que a gente vive, e que esses momentos de crise a gente vê uma maior precarização do mercado de trabalho, ao mesmo tempo que a gente vê a maior vulnerabilidade desse trabalhador a casos de violência, a casos de assédio. Acredito que seja bastante importante também a Convenção 190, por ela definir o que é uma relação de violência, uma relação de assédio. Muitas pessoas entendem que essa relação ela se dá somente de forma física, mas não, ela também acontece no psicológico, através de brincadeiras, através de diferenciação salarial. Então, são questões que são colocadas ali, que são definidas e as pessoas conseguem se enxergar. Em especial as mulheres que sofrem muito com violência, muito com assédio no local de trabalho, e isso vai minando as relações de empregabilidade das mulheres. Então, é muito importante que o Brasil ele ratifique essa convenção também. Como você destacou, Cristina, o documento é importante justamente por caracterizar essa questão da violência e do assédio no ambiente de trabalho, que é algo que não existe na legislação brasileira. Qual que é a situação dos trabalhadores que tentam denunciar assédio hoje? Como que isso funciona? Então, é muito difícil você conseguir primeiro classificar essa relação de assédio. Você precisa ter provas de que aquilo aconteceu, claro, você precisa ter evidências,
mas e também pessoas do seu meio que sejam que tenham presenciado essas questões, né? Então você tem que abrir todo um processo administrativo, e como a gente não tem essa classificação na legislação, fica muito difícil de você conseguir levar isso adiante. O trabalhador ele fica vulnerável dentro dessa relação. Em especial os trabalhadores aí que tem uma relação informal de trabalho. Isso também é um avanço da Convenção 90, porque ela abrange todos os trabalhadores, não somente aqueles com carteira assinada, que estão assegurados pela legislação, mas também aqueles que são informais, os trabalhadores tanto rurais quanto urbanos, os trabalhadores que são trainees, voluntários. Então, é uma série tem uma abrangência bastante grande, né? Uma abrangência que cobre todo o mercado de trabalho, que é bastante importante, considerando que a gente tem um aumento da informalidade, a gente está num momento de aumento, né, de formas de relações de trabalho que não são somente aquelas regidas pela CLT, né, e pela legislação trabalhista. Então, isso também é um avanço bastante importante. A gente sabe também que aumentou muitos casos de, por exemplo, violência no local de trabalho das trabalhadoras domésticas durante o período de pandemia, e para essa categoria também é bastante importante essa convenção, considerando que as trabalhadoras elas trabalham dentro do domicílio, né, do empregador, e que nesse local já existe historicamente casos de assédio, casos de violência sexual que são normalizados, assim, vamos dizer, né, pela sociedade. Então, esse caso também é bastante importante, porque a trabalhadora ela vai ter ali uma definição, uma classificação do que ela vai conseguir enxergar, e também os países que ratificarem, eles vão ter que definir quais são as penalidades e como que eles vão fazer para evitar esse tipo de situação. Certo, Cristina. E em relação às desigualdades sociais e vulnerabilidade dos trabalhadores, sobretudo num cenário de alto desemprego, né, de inflação descontrolada que nem é o nosso, acabam facilitando esse cenário de assédio e de violência no trabalho, né? Nesse sentido, a Convenção exige que os governos assumam alguma postura específica para enfrentar essa situação de desigualdade, de vulnerabilidade social? A Convenção ela trata especificamente sobre a questão da violência e assédio, né? Então, eu acredito que ela vai fazer com que, como ela abrange todos os trabalhadores, né, que isso também é algo importante, está especificado, né, que não somente os trabalhadores formais, mas também os trabalhadores informais, rurais, urbanos. Então, ela vai fazer com que todos os trabalhadores estejam cobertos pela legislação, né? Claro que daí os países que ratificarem, eles vão ter que definir as suas medidas de como vão aplicar a Convenção 90. Mas isso e outra questão também que é importante é que a Convenção ela tenha cuidado de definir que a relação de violência ela pode ocorrer tanto ali quando a pessoa está exercendo seu trabalho, como também no horário de intervalo, quando ela está fazendo um lanche, ou como também no transporte até o trabalho, e também em viagens, né? Então, isso também é algo que é bastante importante, porque muitas vezes a violência ela não ocorre exatamente quando a pessoa está no seu dia a dia exercendo a sua tarefa, mas em outros locais. E ela pode acontecer também, não somente pelo empregador, mas também por um cliente. Isso também está especificado na Convenção. A gente tem vários casos de assédio que, inclusive, potencializam a desigualdade social, né? Vamos dizer, um assédio de um cliente por uma questão racial, por uma questão de gênero, por uma outra questão que a gente, de tantos preconceitos que existem na sociedade, também entra na Convenção. E uma outra questão também que eu acho que é importante ressaltar, já que a gente está no mês da mulher, e essa Convenção ela tem uma especificidade que ela abrange a violência de gênero também,
é que as mulheres sistematicamente são assediadas no local de trabalho, né? Por isso que elas não conseguem, muitas vezes, permanecer nesse local, ter os salários iguais aos homens, se elevar para uma posição de poder, de liderança. O Brasil está entre os países com maior desigualdade de gênero nas posições de liderança, né? Então, existe uma classificação aí de país e o Brasil está entre os piores. E essa convenção, então, ela justamente vai tentar reduzir essa causa, uma das causas da desigualdade de gênero, que é a questão do assédio e da violência no local de trabalho. Porque a violência, ela causa profundos danos psicológicos, que muitas vezes faz com que as mulheres elas não consigam permanecer trabalhando naquele lugar. Muitas vezes as vítimas, né, a maioria das vezes as vítimas são as mais prejudicadas numa relação de violência, numa relação de assédio, por ter toda uma rede de proteção à pessoa que é a chefe, à pessoa que está em uma posição de poder aí, superior. Então, a gente enxerga que essa convenção, ela, com certeza, ela tende a amenizar essas relações e, inclusive, né, uma coisa que é bastante comentada também é que a convenção, que as mulheres, elas têm muita dificuldade de ingressar em locais que são majoritariamente masculinos, principalmente ciência, tecnologia, e quando elas ingressam, elas sofrem muito assédio, muito bullying, muitas formas de piada pejorativas, né? E que isso vai minando a autoestima das mulheres. Então, tende a reduzir a desigualdade de gênero e outras desigualdades que daí advêm, mas especialmente a desigualdade de gênero, porque ela trata sobre esse ponto especificamente. Certo, Cristina, essa é uma norma extremamente importante mesmo. Esperemos aí, vamos acompanhar para que ela seja promulgada aqui no Brasil também e vamos seguir falando desse tema. Quero agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Um bom dia para você. Obrigada, um bom dia, eu que agradeço e vamos lutar para que essa convenção também seja ratificada pelo Brasil. Certo. Conversamos aqui com a economista e técnica do DIEESE, Cristina Pereira Vieselli. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.